que eu acho que vale a pena incorporar na discussão pedagógico-educativa. Quer dizer, querendo ou não, os professores, os educadores, seja em condições de privação de liberdade, seja em condição de não privação de liberdade, esse termo é até relativo, em que medida na escola não estamos privados de liberdade, certo? Como é que nós respondemos às condutas de transgressão? Eu diria para os próprios pais, que são os primeiros educadores, e se põe essa questão: como é que eu reajo à transgressão? Como é que se constrói, se costura essa relação lei, transgressão, sanção, enfim? Por um lado. E por outro lado, eu teria vontade de dizer quais são as formas através das quais nós produzimos um olhar sobre a transgressão. Eu tenho vontade de dizer que uma questão não se responde independentemente da outra, certo? Provavelmente tem pessoas que são a favor da redução da maioridade penal de uma maneira muito brava, muito severa, porque a leitura, a visão, a imagem que eles produzem sobre a nossa juventude é uma imagem monstruosa, certo? Estamos aqui em frente a monstros. Então, na medida em que a pessoa entende que está na frente de um monstro, é relativamente compreensível que queira produzir uma medida de afastamento, para não dizer de aniquilamento ou de morte. Por isso que eu quero voltar às nossas maneiras de ver as situações problemáticas, as nossas maneiras de formular a questão do problema, do perigo, para discutir as formas de intervenção. Já aconteceu, eu acho que nesse debate aqui não vai acontecer, mas eu já tive em debates meio pancada sobre a questão da redução da maioridade penal, e aí eu dizia, com 5% de ironia, ao adversário, eu entendo que você não possa produzir nenhum outro discurso de acordo com a visão que você tem dos nossos jovens. Eu lhe dou razão. Com essa visão você não vai para nenhum outro lugar que não ser a favor da redução da maioridade penal. Isso gerava um certo efeito, porque eles estavam me chamando de idiota, certo? Ou ele está tocando num ponto sensível, certo? Ou seja, da minha maneira como eu construí o problema, eu não tenho como sair das quatro paredes do castigo, ou da punição, enfim, da redução da maioridade penal. E tem outras maneiras, e aí eu tento fazer uma epistemologia da relação à transgressão, da relação à alteridade. Para mim tem uma discussão que passa pela parametrização do problema da transgressão, que é dizer assim, bom, agora vamos pôr essa transgressão em quadradinhos, em parâmetros. Sejam eles parâmetros jurídicos, é um crime do tipo ABC, logo a resposta vai ter que ser D, E, F, ou em parâmetros terapêuticos, criminológicos, educativos, certo? E passeando pelas escolas, eu vejo que às vezes o que nos pedem é algo disso, certo? Um livrinho onde sejam parametrizadas as infrações e as respostas que precisam ser dadas a cada uma delas, ou a possibilidade de a psicóloga da escola dizer de que tipo de pessoa se trata para saber qual é o tipo de tratamento que deve ser praticado. E a mesma coisa acontece no âmbito das medidas socioeducativas, os pareceres interdisciplinares que devem ser remetidos ao juiz. Digo isso porque eu já trabalhei um certo tempo nessa área. E aí, o que é interessante é que, mas aí foi um acaso da língua que me permitiu isso, é que essa discussão em torno das modalidades, das maneiras de ver, acompanha etimologicamente três palavras. Em francês funciona melhor, em inglês também, que são as palavras do danger,
que tem etimologicamente em sua raiz, portanto, a noção de perigo, de dominação, desculpem, certo? O danger, que traduzo com perigo, etimologicamente tem a raiz da dominação, ou seja, um problema, uma situação inconveniente que me domina. Logo, a reação vai ser totalmente irracional, ou de fuga, ou de eliminação, ou de destruição. No campo do parâmetro, uma palavra que responde bem a isto é a palavra risco, que aí no caso funciona tanto em francês quanto em português, que o risco tem em sua origem uma acepção religiosa que vai se laicizando, passando da língua árabe para as línguas neolatinas, mas isso quem quiser vai ler no livro. Mas o que é interessante é que a ideia de risco traz essa ideia de cálculo, essa ideia de parâmetro, essa ideia de ciência positivista, ou seja, segundo a qual eu vou ter condição de medir através de uma linguagem científica, ou seja, através de uma produção de uma verdade sobre o outro, certo? Aquilo que depois vai se traduzir em resposta acertada. E a resposta vai nos deixar muito tranquilos, porque vai ser a resposta com a chancela científica, certo? E a surpresa mais interessante nessa peregrinação etimológica foi descobrir que na etimologia de peril, que paradoxalmente em português deu perigo, certo? Tem a ideia de peira, com a I grega, que é a ideia do ensaio, é a ideia do na frente da dificuldade, na frente do problema, na frente do desafio, avançar. A imagem poderia ser a imagem da pessoa que trabalha ou se diverte, ou joga, ou brinca com as slackline, certo? Não tem? Alguém pratica isso aqui? Não, mas pratica. Maravilha. Então, isso que eu vou dizer provavelmente. Quer dizer, nas slackline você pode ter todos os parâmetros. Eu não pratico, mas eu observei durante muito tempo. Você pode ter todos os parâmetros que você quer, mas primeiro você vai subir só por um gesto de loucura, certo? Não vai subir porque você tem a clareza científica, matemática de que você não vai cair. Aliás, seria mais o contrário, certo? E mesmo assim você avança e você na experiência, mesma raiz etimológica, pera, experiência, perigo, você avança e, digamos assim, dialogando, se relacionando com aquilo que faz perigo, você se descobre, encontra novos equilíbrios, etc. Então, me parece uma metáfora interessante para traduzir aquilo que institucionalmente é dificilmente traduzível, embora podemos ter instituições mais ou menos surdas a essa questão, que é como é que fazer do gesto educativo diante da transgressão um gesto de enfrentamento ao perigo que percorra essa dinâmica de relação, de compreensão do ponto de vista do outro, sem renunciar. É essa que me parece a questão, e aqui resgato um pouco da minha experiência como educador, tanto de rua quanto de casa, certo? Sem resgatar, sem perder de vista a questão da lei, a questão de algo que estaria posto aí para balizar as condutas, para poder inclusive dizer um não e assim por diante. Bom, eu paro por aqui, depois qualquer coisa a gente conversa. Obrigado.